Fala aí, guys. How are you, man? Como vocês estão aí, cara? Tranquilo? Hoje é dia de votação, né? E votando aqui das porra lá. Acho que vou votar tudo em branco, mas foda-se. Deve ter algum cara aí que eu... Tem umas propostas boas que meu amigo tava falando, mas... Ai, que som ruim, cara. Vocês podem estar vendo no título aí do que eu vou falar hoje, né, mano? O assunto hoje é bom pra caralho. Quando a gente se trata de confiança, tipo, é um bagulho muito, né, às vezes abstrato, saca? Mas hoje eu vou trazer a unidade da parada aqui. Quando eu tava lendo um livro, teve uma época da minha fase de life, né, que eu tava estudando muito, cara, sobre personalidade, né? Eu queria ter a melhor personalidade que eu poderia ter, saca? Isso me fez pesquisar pra caralho, procurar pra caralho, tá ligado? E chegar a vários e vários tipos de personalidade, de conhecimento, de fase, etc, 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 etc. Desse modo, eu tava lendo um livro lá, né, que se chamava Fast and Slow, esqueci o nome do puto. Ele ganhou o Nobel em Economia, né, ele falava que a confiança é a história que nós contamos para nós mesmos, saca? Eu de primeira concordei com isso porque eu era muito aberto, né, mas depois de analisar de vários fatores, eu concluí que não é isso, confiança. Você vê, né? Um livro que, tipo, foi respaldado muito, tipo, um best-seller e divulgando coisas como essa, saca? Enfim. Quando eu tava fazendo curso de masculinidade, né? Os famosos cursos de masculinidade, o cara, ele tinha uns módulos lá que falava sobre affirmation, né? Afirmações. E esses módulos de afirmações consistiam em você repetir para si mesmo: eu sou foda, eu sou um macho alfa, blá 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 blá, foda-se, não importa qual a opinião alheia e tal. E de primeira aparenta ser muito bom isso, né? Porque vai te trazer resultados, quando a gente fala dessa abstração em si, né? Tipo, vai me trazer resultados, blá blá blá, blá, etc. Aí você tipo, fica repetindo isso e te traz qualquer resultado e você acha que é realmente isso. Você tá entendendo? Desse modo, o que dá pra concluir, né? Eu fiz essa experiência, né? Eu ia pra academia, né? E ficava repetindo, eu sou foda, pra minha cabeça, né? Claro. Foda, tal. Repetia também que eu era foda-se. Não, é engraçado que na época que eu ia lá pra uma feira, né? Eu ia o caminho todo repetindo foda-se. Falando, né? E mentalmente também. Eu tava no entusiasmo do caralho, era absurdo, né? E tipo, foi loucura, né? Foi uma loucura do caralho. E fazia altas loucuras, tanto é que eu peguei até minha vizinha nessas loucuras. Tipo, era bizarro porque de certa forma ali funcionava, mas não funcionava de fato porque eu me sentia ainda inseguro, eu me sentia ainda quebrado interiormente. A gente vai chegar nesse ponto. Porque a confiança ela não estava sendo de fato exercida, ela não estava me trazendo uma confiança, estava trazendo uma false confidence, né? Por quê? Imagina que tem um cara que ele estudou a Bíblia, ele tem ensino religioso, experiência, viajou pra Roma, pra o caralho a 4 durante uns 20, 30 anos. E esse cara ele vai falar sobre isso. E tem outro cara que ele ficou 2 anos estudando um monte de curso de masculinidade, de como adquirir confiança, e tá nessa abstração do caralho. E tem uns módulos lá nesse curso que fala sobre não se importar com religião e fazer o que você quer e tal. Esses dois caras vão discutir. E chegam em determinado ponto sobre os valores humanos, sobre a construção dos valores humanos, etc. O cara que ele que ele estudou muito religião, ele vai falar de uma forma muito concreta o que são de fato os valores e como construir. O outro, ele vai ser atingido por aquilo porque ele não tem o background, o arsenal correto ou que seria o mais benéfico ali para aquela discussão. Ele com certeza vai perecer, tá ligado? E esse perecimento
é normal. Pra, normalmente, caras burros, né, que não sabem. Quando eu falo cara burro, é que é burro mesmo. O cara não sabe porra nenhuma, só acha uns cursos lá e acha que, tipo, sabe tudo, tá ligado? Igual eu antes. A gente chega naquele ponto de novo, né? Confiança é só uma história que nós contamos pra nós mesmos? Claro que não, cara. Então, quando a gente se trata de confiança, né, envolve muitos fatores que precisa ser desenvolvidos, se de fato você querer, né? Por exemplo, quando você for... Normalmente quando um cara ele vai conversar com uma garota e ele não tem confiança naquilo que ele tá falando, é porque ele não tem confiança em si mesmo. Se ele não tem confiança em si mesmo, isso significa que ele não tem... Ele tá ainda com uns fatores ali emocionais quebrados, né? Que precisam ser reestruturados, precisam ser desenvolvidos, precisa saber o que de fato está atrelado à realidade para conseguir agir, né? Por exemplo, supongo que um cara ele vai conhecer lá garotas e tal. Esse cara ele gosta muito de... Vou pegar um exemplo mais genérico. Ele gosta muito de assistir anime, essas porra, tá ligado? Tipo, o cara ele é muito confiante quando se fala de anime, tá ligado? Aí ele conhece uma guria com uma cultura completamente diferente. Essa guria gosta de funk, sair pra balada, pá, essas merda toda. E os dois vão conversar. E a mina começa a falar sobre várias experiências de sexo que ela teve, de funk, a porra toda. E ela fala com confiança, fala isso aqui, eu sentia isso. Tal. O moleque, ele não vai sentir confiança nenhuma no que ele tá falando, no que ele tá ouvindo, porque ele vai tentar impressionar ela, vai tentar ouvir mais atentamente o que ela tá tentando e encaixar alguma coisa, mas só que o background dele é totalmente diferente do dela. Ele não vai conseguir criar uma relação com isso. Mas, né, o que é ensinado pros caras hoje em dia é que, tipo, você tem que convencer a guria e tal, mas simplesmente vai ter mulheres que você não vai conseguir encaixar, cara. Vai ter garotas que não vai dar, cara. Porque, normal, agora a gente, agora é bom fazer essa pergunta. Por que tem casais que se dão bem 30 anos, 40 anos? Porque os caras se encaixam. Tem fatores ali de subjetividade que às vezes eu não tenho a menor ideia. Talvez seja até fator genético, hereditário, tá ligado? Que eu não faço a porra da menor ideia e os caras simplesmente se encaixam, saca? Mas normalmente o que o homem... Aí a gente chega de novo naquele ponto, naquele cara que ele tenta agradar a guria. Eu já tive umas ações desse modo, né? Tenta convencer ela, pá. E fica vendendo a personalidade pra aquela garota. Mas só, cara, olha como é interessante. A gente sabe que existem leis universais, né? Tipo, quando você fala honestamente, é mais fácil você construir amizade, é mais fácil você construir relacionamentos. Quando você faz uma doação, você tá ajudando outro ser humano. Então tem essas paradas universais. Quando você tá vendendo tua personalidade ali, você não tá exercendo de fato quem você é, tá ligado? O que seria correto, por exemplo, nessa situação assim, de tipo, uma guria muito incompatível, pá? Seria sair. Isso aí, tá bom, foda-se, tchau. Mas isso até o cara não consegue, né? O cara não consegue nem isso. Mas enfim, quando o cara tá fazendo isso, ele fica demonstrando insegurança. Voz, comportamento, olhar, corpo, e etc, etc, etc. Saca? E é engraçado porque isso acontece, tipo, direto, tá ligado? Essa porra. Acontece direto, cara. Tipo, é bizarro, tá ligado? É bizarro. E a gente chega de novo daquele ponto. Confiança é mesmo só uma história que a gente conta pra nós mesmos? Óbvio que não, cara. Óbvio, claro que não. Né? Ó, claro que não. Claro que não, cara. Então, quando um cara ele diz, por exemplo, que ele tem confiança em si mesmo, ele tem que olhar pro background por exemplo, das realizações dele e falar: tá, eu já fiz isso e isso. Tá bom, eu sei que eu sou foda. Sou foda. Né? Sou foda, cara. Beleza. Agora se o cara não realizou nada, não fez porra nenhuma, tudo que ele tentou deu errado, o cara não vai ter confiança nele mesmo. Ele vai se sentir um merda, pá. E mesmo você contar uma história pra ele, ele não vai conseguir desenvolver essa porra dessa confiança, saca?
Agora eu vou dar um exemplo, esse exemplo é muito foda. Quando a gente fala de média, média é outro fator universal que a gente tem, né? Por exemplo, sempre nasce ser humano com a média de 1,80, 1,70 por aí, né? Dificilmente vai nascer um ser humano com 2,70 m, 3. Isso não é a altura média, saca? Você pode observar isso, a cada 5 pessoas tem sempre essa altura, sempre tem essa altura, isso é uma média, né? Ou senão a média de pessoas que passam em um concurso é extremamente difícil, é 2%, essas coisas assim, saca? Isso é média. Dá pra entender sobre média, né? Média é um negócio que rege o próprio universo, rege o próprio mundo, até pra manter o equilíbrio das coisas, né? Qual é a média de gols que faz, qual a média de vitórias que faz o clube brasileiro pra ter um ganho do Brasileirão? 60%. Se passar, não consegue passar muito disso, tá ligado? Então você pode ver que tem um equilíbrio dos times ali, né? Então beleza. Quando a gente trata disso, pegando se vocês quiserem estudar depois, foda-se, estuda aí esse assunto. Mas o cara, né? As pessoas que vão, por exemplo, para aquelas palestras de coach, de motivação, realização, elas já estão extremamente tristes, extremamente frustradas, extremamente carentes de algo, querem algo, etc. E por conta disso, qualquer coisa que der ali de animador para aquela pessoa vai fazer com que elas fiquem extremamente felizes, extremamente alegres, extremamente blá 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 blá. Então, já vem nessa. Aí você imagina um gráfico, imagina uma linha que ela vem caindo muito, e essa linha representa a felicidade dessa pessoa. Já tá quase no zero. Ela vai pra essa palestra e se você der um doce e uma palavra de motivação pra essa pessoa, ela vai se erguer. Porque a média, digamos, de felicidade, de alegria humana, tem lá um número, tem lá uma parada, tem lá algo, né? E chega esse coach e fala, você pode, você vai, você pode conseguir, e etc, etc, etc. E essas pessoas, na realidade, elas não têm o background, não têm o arsenal, não tem as estruturas corretas mentais, etc, 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 e não vão conseguir realizar porque elas são um lixo. Mas pelo simples fato dessas pessoas irem lá, elas olham, incorporam, ouvem aquilo e falam, meu Deus, eu posso, meu Deus, tal. E o pico começa a subir. Olha que bizarro. Começa a subir, e essas pessoas ouvem aquela palestra e saem de lá extremamente motivadas. Mas o que pra fazer diariamente isso é outros 500, brother. Então a confiança, entre aspas, que essas pessoas adquiriram naquela porra daquela palestra do coaching, Vladerlino, blá 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 blá, é bullshit. É bullshit, saca? É tudo bullshit, cara. Mas não, elas pagam, vão, viajam pra essa porra. Porque pra você montar de fato essa porra dessa confidência, seja em qual for a área, precisa de tudo isso que eu tinha falado, né? Experiência, estudo, aprimoração, encaixe ali no que tá funcionando e o que não tá. Então, tipo, é uma construção que leva, sei lá, 2 anos. E dependendo, às vezes é um pouco menos de tempo, né? 6 meses, mas, saca? Seja construir uma habilidade, seja construir um relacionamento, etc, etc, etc. E a gente leva em outro ponto ainda, cara. A gente leva em outro ponto. Que é assistir vídeos motivacionais. Eu assisti essas porra, né? Mas hoje em dia, mano, é muito lixo, tá ligado? Mas assistir vídeos motivacionais, né? E pá. E quando um cara ele já tá na merda, no lixo, qualquer coisa que você der ali, então qualquer vídeo que ele vai assistir, meu Deus, esse vídeo é foda, tá ligado? E o que eu faço aqui é extremamente contrário, tá ligado? Eu não tento motivar porra nenhuma, cara. Eu falo aqui o que é, tá ligado? Se o cara gostou, mano, é isso, saca? É realmente esse filho da puta aí tá falando algo da hora, né? Eu acho que é realmente isso aí, cara. É o que eu tô tentando fazer aqui, cara. Então, muito cuidado, cara. Muito cuidado, tá ligado? E não pise em merda, não. Big law, window door, turn faucet, waterfall. She my dog, yeah, decided like that.
Pop them up, yeah, keep it on the kids in the dog. She playing for keeps, she gon' ride, she gon' ride with the key. So to stay with the heat, stay with the block, gotta watch for the beat. She fuck off, fuck you all, through the loss. Trying to break way fast, cooking glass house, sleeping in the couch, class. They got love, window dog, dirt frost, waterfall. She my dog, yeah, the silent like dog. Pop them up, yeah, keep it on the kids in the dog. She playing for keeps, she gon' ride, she gon' ride with the key. So to stay with the heat, stay with the block, gotta watch for the beat. She fuck off, fuck you all, through the loss. Trying to break way fast, cooking glass house, sleeping in the couch, class. Forgotten.